No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a geopolítica que está por trás da intenção dos Estados Unidos em anexar a Groenlândia com fins de evitar a aproximação de China e Rússia no Mar do Ártico. Pois bem, no século XXI, ao contrário de outros períodos na história, nós vivenciamos aquilo que eu chamo de geopolítica das incertezas, que pode ter como marco inicial os atentados terroristas do 11 de setembro, bem como também a crise de 2008 e também a crise da Covid-19, a pandemia que se alastrou para o mundo todo. Todas essas crises, juntamente com o atentado, então nós temos uma crise política, militar, no caso dos atentados terroristas, nós temos uma crise econômica em 2008 e também uma crise sanitária que vai desaguar também para o lado econômico e político a partir da Covid-19. Todos esses eventos mostram para o mundo, mostram para a sociedade globalizada que não se tem mais a possibilidade de se criar expectativas e projeções como era feito, por exemplo, no período da Guerra Fria, em que você diante de uma ameaça muito clara, diante de um inimigo muito desenhado, diante de regiões estruturadas a partir de disputas ideológicas, era possível criar cenários de prospecção a partir do esfacelamento de uma das grandes potências, como no caso aconteceu com a União Soviética, ou também a partir de cenários de derrocadas ou de tentativas de conquistas territoriais ou vitórias políticas, como foi também acontecendo nas regiões da América Latina, da África e da Ásia. Então tudo isso dava, diante da geopolítica daquele período, uma certa certeza de ação, diferentemente do que vai ocorrer a partir do século XXI, quando a maior potência militar contemporânea sofreu um ataque de terroristas, de inimigos invisíveis que viviam inclusive dentro do território americano, abalando as suas principais edificações, né? Tanto o World Trade Center como também o Pentágono e por pouco a Casa Branca em Washington. Diante disso, a maneira como as potências foram criando e estão desenvolvendo as suas estratégias de defesa, de segurança internacional, também passaram por revoluções profundas. Então, a partir desses eventos, a geopolítica passa a se dedicar cada vez mais à inteligência artificial, à questão aeroespacial, também as armas químicas. Tudo isso vai modificando aquele cenário de exércitos regulares, com infantarias, cavalarias, que não deixaram de desaparecer, mas deixaram de ter a mesma importância. E aí você pode me perguntar, mas Vitor, o que aconteceu ali na Ucrânia ainda não é uma guerra mais convencional? Em parte sim, quando você tem o uso de tanques, o uso de aviões, mas claramente os principais avanços se deram muito mais por tecnologias ligadas a informações, tecnologias ligadas à capacidade de drones, a capacidade de computadores desligarem, ativarem, atingirem alvos estratégicos nesse conflito entre Ucrânia e Rússia. Mas, vindo agora, depois dessa introdução para os interesses americanos na Groenlândia, isso se encaixa dentro do que nós vamos chamar de interesses por terras raras, que estão fazendo com que esses minerais, que estão encontrados em diferentes lugares do mundo, passam também a ser disputados para nutrir as tecnologias dessa nova guerra tecnológica, dessa nova revolução industrial, que está tudo comunicado, intrincado dentro de uma mesma perspectiva. Ou seja, para os Estados Unidos de Donald Trump, é fundamental salvaguardar as suas regiões de interesse, principalmente no Golfo
do México, ali no Panamá, também na América Latina, incluindo aí, evidentemente, a Venezuela, a Colômbia, e também ao norte, evitar com que, num movimento de degelo, que provavelmente irá acontecer nas próximas décadas, o mundo, né, a gente está acostumado a ver o mapa mundi de uma forma retangular, mas evidentemente que nós estamos numa circunferência, ali em cima passa tranquilamente com o degelo uma nova rota comercial que poderá ligar, aproximar cada vez mais o comércio entre China e Rússia, passando muito perto dos Estados Unidos. Então, controlar aquela rota, de uma certa forma, também significa bloquear um intercâmbio que pode cercar os americanos. E aí a pergunta que se coloca é, dentro dessa geopolítica das incertezas, existe uma nova estratégia, existe também uma nova ordem mundial? O mundo mostra que nos últimos anos um novo desenho, uma nova ordem mundial, ela está acontecendo. Aquilo que se esperava de uma hegemonia americana, de uma ordem liberal, democrático-liberal, que perdurou inclusive na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, lembrando que a perspectiva era democratizar o Oriente Médio, era democratizar o norte da África, enfraquecer o islamismo, tudo isso, principalmente com as estratégias de George W. Bush e também de Barack Obama, deram muito errado. A Primavera Árabe em relação ao crescimento, ao desenvolvimento da democracia foi um fracasso, bem como também a guerra ao terror liderada por esses presidentes. Embora o Osama Bin Laden tenha sido capturado, a verdade é que a extinção, o enfraquecimento dos grupos terroristas só vão ocorrer na guerra de Israel contra a Palestina, no caso contra o Hamas, e posteriormente com os grupos de apoio que Israel vai declarar uma guerra juntamente com o apoio dos Estados Unidos, que vai acabar por enfraquecer toda essa região e que é o que a gente vê agora nos seus capítulos finais, provavelmente a potência que alimentava esses grupos terroristas, o Irã, cada vez mais partindo para o autoritarismo por conta do enfraquecimento da legitimidade desse regime perante a sua população e também a região no Oriente Médio. Diante disso tudo, o que os Estados Unidos veem também na Groenlândia é um enfraquecimento da ideia de Europa enquanto uma força hegemônica na geopolítica. Os ataques russos à Ucrânia, a saída da Inglaterra, né, com o famoso Brexit, e também a incapacidade dos europeus de bloquearem o fator China e o fator Rússia no controle de vários territórios ali na África, na Ásia, e também uma grande presença de forças antagônicas dentro da Europa, com ameaças inclusive à questão demográfica e cultural europeia, mostram para os Estados Unidos que aquele antigo aliado da OTAN durante o período da Guerra Fria já não tem mais a capacidade de fazer frente a essas novas ameaças. Lembrando que os americanos sofreram um ataque terrorista, mas a Europa, ali no século XXI, ela foi rodeada de ataques terroristas na França, na Espanha e também na Inglaterra. Dito isso, para ir finalizando o nosso vídeo, a gente percebe que a Europa, cada vez mais fragilizada, dá para os Estados Unidos a possibilidade de se pensar num avanço, inclusive de conquistar a Groenlândia, para justamente preservar aquilo que ainda resta do que nós podemos chamar de mundo ocidental. Por quê? Porque os Estados Unidos percebem que uma Europa cada vez mais fragilizada, daqui 30, 40, 50 anos, será incapaz de conter os avanços econômicos da China e também se mostra incapaz de conter o apetite russo. Dessa forma, os Estados Unidos percebem que uma Europa que foi moderna, que conseguiu a hegemonia do capitalismo, a conquista de um sistema global de produção por séculos, está se esfacelando.
E aí, o que resta para o mundo nessa geopolítica das incertezas é a presença das chamadas zonas de influências. O que seriam essas zonas de influência? Os Estados Unidos ainda tentando manter uma hegemonia geopolítica e militar no mundo ocidental, enquanto que tentam apostar num conflito de interesses no mundo euroasiático, principalmente Rússia, China e posteriormente Índia. E aí, cada vez mais, dando suas atenções para países periféricos naquela região no que diz respeito à sua força militar. E aí, leia-se Austrália, Coreia do Sul e Japão. Portanto, garantir essa grande região ao redor dos Estados Unidos significa apostar em favor das rivalidades no mundo euroasiático para que os Estados Unidos, que já não serão mais uma hegemonia, isso é fato, não será apenas uma força hegemônica nas próximas décadas, consigam pelo menos se realocar nessa nova ordem mundial com as rivalidades ou possíveis rivalidades ali dentro da Ásia. Então é fundamental garantir esse espaço, e a Groenlândia entra nisso, para justamente disputar outras situações nas próximas décadas. E finalizando aqui, uma coisa que vale a pena chamar a atenção é a perspectiva da América do Sul e da Europa nesse novo sistema. Percebe-se que se essas duas regiões que agora acabam de fazer um acordo entre União Europeia e Mercosul não avançarem em relação à disputa de mercados, a desenvolvimento de produtividade, patentes de produtos, é provável que tanto o antigo Ocidente como o novo Ocidente, no que seria a América Latina, possam cada vez mais ficar fragilizadas perante essa nova ordem mundial.